Mateus capítulo 6, a partir do versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amados de Deus, nós como servos do Senhor que somos, pessoas que fomos lavadas no sangue, que fomos purificados no sangue de Cristo Jesus, pessoas que somos alvo de um amor intenso, poderoso, um amor profundo de Deus, nós temos como obrigação, meu irmão, temos por obrigação na nossa vida, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, significa, amados, morrer para este mundo, morrer para si próprio, mortificar a sua carne, ou seja, mortificar a tua natureza humana, os teus desejos muitas vezes pessoais, aquele desejo que você tem guardado no teu coração, nós precisamos passar tudo à luz da vontade de Deus. Amados, quando eu procuro colocar Deus em primeiro lugar, quando eu procuro colocar o reino de Deus em evidência na minha vida, eu preciso trazer cativo à presença do Pai a minha existência. Eu preciso trazer cativa à presença do Pai a minha mente. Eu preciso trazer cativa à presença do Todo-Poderoso toda a minha existência. Nós não podemos trabalhar apenas com partes da nossa vida. O Senhor nos quer por completo, meu amado. A palavra de Deus nos dá a entender que a santificação não envolve apenas parte da nossa existência, mas que a santificação engloba todo o nosso ser. São as nossas ações, os nossos pensamentos, as palavras que procedem de nossa boca precisam também estar revestidas, serem revestidas de santidade. As minhas ações, meus amados, tudo quanto o meu corpo, tudo quanto o meu ser vem a fazer, é preciso que nisso venha refletir a presença de Deus, que as pessoas consigam visualizar Deus nas nossas ações, e é exatamente isso que Deus está falando: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso quer dizer, amados, que nós precisamos entronizar dentro do nosso coração o reino de Deus, o reino de Deus, e o reino de Deus é tudo aquilo que Ele deseja para o ser humano. Irmãos, nós temos falado com muita constância a respeito da santidade. Nós temos batido sempre na mesma tecla a respeito de sermos santos, de sermos separados, de não vivermos de bem com o sistema desse mundo, porque sabemos que o sistema desse mundo é satânico. A Bíblia nos afirma de forma clara, não nos deixa dúvida, que este mundo está sob o domínio do maligno. E se está sob o domínio do maligno, o sistema, os costumes, a cultura, enfim, tudo aquilo que envolve-nos como homens nessa terra está distorcido, está longe daquilo que Deus quer. E é por isso que o Senhor nos diz que devemos trazer para dentro de nós o seu reino, porque quando nós trazemos o reino de Deus para dentro de nosso ser, para dentro do nosso coração, quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino, algo novo acontece na nossa existência. Algo novo vem à existência na nossa vida. Algo novo Deus nos dá, meu irmão. E esse algo novo é exatamente a capacidade de sermos sal para salgar na medida certa esta sociedade, sal para salgar na medida certa o sistema
o sistema que rege esse mundo. E isto, amado, é bênção de Deus na minha vida, é bênção de Deus na tua existência. É dever, é teu dever, meu irmão, refletir a presença do Todo-Poderoso onde quer que você esteja. Nós não podemos ter lugares nos quais somos totalmente de Deus e outros lugares nos quais somos parcialmente de Deus, e ainda um terceiro lugar no qual nem conhecemos a Deus. Isto não é para nós. O Senhor não permite que nós vivamos desta forma, mas o Eterno quer que tu sejas dele, que você seja cheio da sua presença onde quer que você estiver, ou seja, no teu trabalho, na tua casa, na tua igreja, na sociedade, ou enfim, o meio onde você estiver inserido, precisa enxergar em você alguém diferente. Alguém diferente, meu amado, alguém que é um expoente de Deus, alguém que podem observar e falar, esse cara, esse aí, esse é diferente, olha só a vida, o padrão de vida que ele leva. Ele é uma pessoa correta, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que age com moderação, ele age com equidade, é uma pessoa equilibrada. Sim, irmãos, isto são reflexos do reino de Deus na nossa vida. Essas ações, esses atos são reflexos da presença do Todo-Poderoso, da existência do reino de Deus na tua vida. Nós não podemos ser diferente, povo de Deus. Nós não podemos sermos diferente. O Senhor te chamou para que você seja exemplo onde quer que tu estejas. Há um texto na palavra que diz-nos que somos sal, para na medida certa salgar essa terra, salgar a sociedade. Em outro texto diz-nos ainda que nós não podemos colocar uma lâmpada debaixo da mesa, mas que a lâmpada precisa estar sobre a mesa para que possa iluminar toda a redondeza. Assim é a nossa vida, meu amado. Nós precisamos ser o sal que salga a terra. Precisamos ser o sal que tempera a terra na medida certa. O texto ainda diz, se o sal perdeu seu sabor, para nada vale. E também precisamos ser luz, irmãos, sermos luzes, sermos uma candeia sobre a mesa, para que as pessoas que estejam ao nosso redor possam ver em nós, possam sentir de nós, receber de nós a claridade, a luminosidade que procede unicamente de Cristo Jesus. Um texto quanto o outro nos leva a viver uma vida de santidade, exige-nos uma vida de santidade, de retidão e de compromisso com Deus. Mas, amados, quando nós voltamos para esta realidade no dia a dia, quando nós vamos contemplar, analisar, quando vamos refletir, descobrimos que muitos que se dizem servos de Deus estão vivendo totalmente em desconexão com o Todo-Poderoso. Falta-lhes estar conectado com o Todo-Poderoso, porque nós vemos que aqueles que se dizem servos de Deus, que deveria salgar, que deveria ser exemplo nesse sistema doente, distorcido, estão se adequando, estão se deixando envolver pelo sistema, se deixando envolver pelos costumes, e pior, irmãos, estão com seus corações cheios de prazer naquilo que não procede de Deus. Mas não é para isso que Deus te chamou. A ordem de Deus é: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amados, nós somos ordenados por Deus a buscarmos o seu reino e, consequentemente, a sua justiça. Nós não somos mandados, nós não temos uma permissão de Deus para buscarmos do Senhor as coisas dessa terra. Nós não temos permissão do Senhor para nos envolver com aquilo que é desta terra. Nós temos, sim, irmãos, uma ordem do Senhor:
Sejam santos, sede santos como eu sou santo. Isso quer dizer, meu irmão, que o reino de Deus dentro em nossos corações, o reino do Senhor dentro em nossa vida, nos leva a viver uma vida diferente, irmãos, uma vida separada daquilo que esse mundo prega como legal, prega como normal. Nós não podemos aceitar. Evidentemente que está ficando cada dia mais difícil. Está sim, irmãos. Está complicando a coisa. Está cada dia mais complicado. Já notou? Cada dia mais complicado. Nós vemos que o maligno tem cercado, tem fechado o cerco ao nosso redor. O maligno tem cercado-nos, irmãos, por todos os lados, mas a nossa sorte é que nós temos aquele que guerreia nossas guerras, aquele que batalha por nós, aquele que nos deu, acima de tudo, a autoridade para abrirmos a nossa boca e, com o poder do Senhor, desbaratarmos o inimigo de diante de nós. Mas é preciso ser santos, é preciso ter o reino do Senhor dentro do coração. Amados, quando nós temos o reino de Deus dentro de nosso coração, dentro da nossa vida, nós somos moldados pela palavra do Senhor. Quando nós recebemos o reino do Senhor, nós vamos agir em total conformidade com aquilo que Deus quer para as nossas almas. Nós vamos nos encaixar na vontade dele para a nossa vida. Nós vamos deixar aquilo que aparentemente é até legal, sim, porque pecado não é ruim. Pecado não é ruim. O pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado é bonito, o pecado é agradável, não é verdade? Caso não fosse, ninguém pecaria. Sim, o pecado é um prato bonito e delicioso, mas o problema, irmãos, é que ele é venenoso. É venenoso. O pecado, ao ser consumido, ao permitirmos que ele adentre os nossos corações, ele causa danos terríveis, em alguns casos irreversíveis. Porque a reversão do pecado depende do arrependimento. Mas aqueles que se dão ao pecado, aqueles que se entregam às coisas dessa terra, aqueles que se deixam dominar pelo diabo e não são levados ao arrependimento, estes estão numa situação irreversível e com certeza receberão as consequências dos seus erros, dos seus atos. E a Bíblia já afirma que o resultado do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E isso nada mais é, irmãos, do que alguém que vive no pecado perde a salvação. Aquele que vive no pecado está separado da presença do Senhor. Aquele que vive no pecado está, consequentemente, condenado ao sofrimento eterno. Mas, amados, nós que somos aqueles que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus em nossas vidas, nós não podemos nos conformar com essa situação, nós não podemos estar contentes com essa situação, mas precisamos, irmãos, usar de todos os meios que nos é chegado, que nos é doado por Deus, que nos é entregue para o Senhor, para levarmos a verdade a esse mundo carente de verdade, para levarmos o caminho a este mundo que anda por caminhos errados, por caminhos tortuosos. Nós somos aqueles comissionados por Deus, chamados e direcionados por Deus a mostrar a vida para aqueles que estão mortos. Mostrarmos a vida para aqueles que estão carentes de vida. Mas, amados, para que nós possamos ter essa autoridade, ter este poder, ter este mover de Deus na nossa vida, é preciso, irmãos, santificar nossa existência. E a santificação exige da gente mudanças de hábitos. Quantas vezes nós temos visto que estamos mesmo estando inseridos dentro de uma igreja, mesmo fazendo parte, sendo membros de uma igreja, quantas vezes estamos
carentes de mudança de rumo, carentes de mudança de direção, porque é preciso, irmãos, que a presença de Deus adentre de uma forma tão intensa, poderosa na nossa vida, que nós venhamos a receber o seu Espírito e, consequentemente, o discernimento para entender que nem tudo aquilo que parece legal, nem tudo aquilo que parece bom, nem tudo aquilo que parece de Deus é de Deus. E o que nós temos contemplado, e eu contemplo e me entristece profundamente, e é por isso que eu falo tanto a respeito disso, amados, é uma igreja, é um povo que chama-se de cristãos, que se auto-intitulam de cristãos evangélicos, mas que estão de braços dados com o mundo, de braços dados com o sistema, de braços dados com aquilo que o maligno tem semeado nessa terra e tem ditado nessa terra como regras. Nós não podemos nos conformar com isso, irmãos. Fomos chamados por Deus para mudarmos esse mundo. Fomos chamados por Deus para, através do nosso testemunho, através da nossa palavra, do nosso agir, do poder de Deus na nossa existência, mudarmos a cara desse mundo, mudarmos, irmãos, a visão deste mundo, e isso só é possível quando nós queremos realmente ver o agir de Deus em nossa existência. Queres mudar essa terra? É preciso mudar primeiro a vida. Queres ser servo de Deus, instrumento de Deus nesta terra? É preciso que você seja primeiro um homem, uma mulher, um jovem, adolescente cheio do poder de Deus. E isso se faz com santificação de vida, com santificação de vida. E nós, irmãos, não podemos nos conformar com tudo que tem acontecido. É preciso, irmãos, entender que quando nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos colocamos no mover do Espírito Santo de Deus, somos levados por Ele, somos direcionados por Ele. As atitudes não partem de nós, as atitudes não partem de nossa cabeça, da nossa inteligência, não, da nossa racionalidade, não. Quando nós nos entregamos ao Senhor, somos apenas instrumentos, vasos úteis para serem cheios, para sermos cheios do óleo do Espírito Santo de Deus. E quando cheios, irmãos, é o Espírito que nos usa, é o Espírito que nos direciona, é o Espírito que nos leva, é o Espírito que faz nos manifestar o poder de Deus diante da sociedade. Nós não precisamos de movimentos, irmãos. Quantos movimentos, meu Deus. São tantos os movimentos. Mas para que tantos os movimentos se Deus não está no centro? Se isto parte do coração humano? Se isso nasce dentro da nossa sabedoria? Não, Deus não age. O que nós precisamos fazer, irmãos, é nos colocarmos como vasos úteis, enchermos do reino de Deus, porque quando nós estivermos cheios do reino do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, da presença do Senhor, da manifestação da glória de Deus na nossa vida, não há nada que nós não venhamos a fazer, porque o poder se manifestará através das nossas ações. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, você fale: Elias Oliveira, eu sou pequenino, aí eu sento no último banco da igreja, ninguém me enxerga. Eu sou uma pessoa simples, de pouca cultura, sei muito mal ler, falo errado. Mais do que você fala, viu, Elias Oliveira? Eu falo mais errado do que você ainda. Eu quero falar para você, amado, que o poder de Deus, a glória do Senhor está ao teu alcance, como está ao alcance do maior pregador do Brasil. Só há uma diferença. Você precisa querer. Você precisa querer, meu irmão. Tu precisas abrir a tua vida para que o reino de Deus se manifeste dentro do teu coração. E quando o reino do Senhor tornar-se uma verdade na tua existência, tu não podes ficar parado.
não pode se trancar, você não pode se isolar, você tem que permitir que o Senhor se manifeste através de você. E para que Deus se manifeste através de você, tu precisa ir ao campo, tu precisa sair do teu lugar, tu precisa deixar o Senhor te usar poderosamente. Ah, Elias Oliveira, como é que é isso? Não sei como é que é isso. Só você fazendo. Porque Deus te usa de uma forma, usa o Elias de Oliveira de outra, usa outra pessoa de outra forma, porque Deus usa as pessoas de diversas formas, de muitas formas, mas tanto eu quanto as demais pessoas, tanto eu quanto você, meu amado que me ouve, eu preciso me colocar, você precisa se colocar em situação de mover do Senhor. Você precisa se colocar de uma forma que Deus possa te usar, que Deus possa manifestar-se na tua vida. E o local, a forma, onde, isso não vem muito ao caso, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te enviar, é o Espírito Santo de Deus que vai te levar. Mas uma coisa eu quero te falar, tu não podes ficar parado, sentado, esperando a hora da morte chegar. Você não pode ficar sentado, meu irmão. Você não pode ficar aí sentado, esperando o pastor, esperando o presbítero, esperando o apóstolo, esperando não sei quem, o missionário talvez. Não, você não pode, porque Deus, da mesma forma que comissionou a estes que citei, Ele também te chama, te comissiona. Ele te chama, te prepara e te envia. E da mesma forma que eles fazem, você também precisa estar preparado para ser enviado e fazer a obra do Senhor. Portanto, nada de ficar sentado esperando a hora da morte chegar. Nada disso, porque o Senhor há de te cobrar, porque Deus há de cobrar. Sim, Deus há de cobrar a tua falta de ação. Deus há de cobrar a tua imobilidade. Deus há de cobrar a tua apatia, porque nós não fomos chamados para isso, irmãos preciosos de Deus. Mas, amados, o que fazer nessa terra? O que fazer? Eu quero falar para você, manifeste a glória de Deus. Manifeste o poder do Senhor. Manifeste, meu irmão, a graça de Deus. E eu quero falar para você que isto é possível quando você se deixa encher pelo reino dos céus. E quando você se enche pelo reino dos céus, o Espírito Santo de Deus te envia. E esse enviar, meu irmão, talvez você vai cantar. Quantos cantores por aí? Talvez você será uma pessoa que estará ministrando a palavra. Sim, pregando a palavra. Outros estarão na obra de ação social, abençoando as pessoas na ação social. Outros serão evangelistas de portas em portas. Outros serão usados por Deus na distribuição de palavras, na distribuição de literatura, na distribuição de folhetos, de panfletos, nos meios de transportes, no meio da rua, de casa em casa. Mas Deus vai te usar de uma forma ou de outra, meu amado. O Senhor vai te direcionar, vai te levar. Uma coisa é certa, você não pode ficar parado esperando a hora da morte chegar. Eu poderia falar para você da seguinte forma: dê seus pulos. Dê seus pulos, camarada. Dê seus pulos. Vá buscar Deus. Vá conhecer Deus. Vá procurar conhecer o que Deus quer para a tua vida, vivente. Não fique esperando profetas. Elias Oliveira, estou aqui esperando o profeta aparecer. Ou então um anjo de luz aparecer e falar: vai, faça a minha obra, meu servo amado. Não fique nesta onda. Não fique nessa esperança, porque Deus já falou para você através da palavra, Deus já te chamou através da palavra, Deus já te encarregou através da palavra, e você precisa apenas fazer a tua parte, porque a missão já está nas tuas mãos, meu amado. Irmão que me ouve, irmão muito precioso, não sei onde é que você está, não sei em qual igreja você congrega, não sei se você é uma pessoa idosa, uma pessoa de meia idade, um jovem, um adolescente. Se você é mulher, homem, não sei quem é você, mas uma coisa eu posso te afirmar:
Você precisa ser servo de Deus. Você precisa ser servo de Deus. Você precisa ser servo de Deus, meu irmão. Tu precisas abrir esse coraçãozão que está enferrujado, porta fechada com ferrolho, escorado, acorrentado. Tem espaço para tudo na tua existência, espaço para tudo no teu coração, mas você ainda não deixou o reino de Deus adentrar. Para o reino de Deus o teu coração está fechado. Eu quero falar para você, abra teu coração. Abra teu coração para Deus. Abra, arrebenta o teu coração. Estoura os cadeados. Estoura as escoras. Mas quebre, irmãos, quebre a porta para que o Espírito de Deus possa adentrar o teu coração. Em outras palavras, você precisa querer que Deus adentre a tua vida. Você precisa querer que Deus adentre a tua vida. Porque Deus só vai mover na tua existência quando você quer. E esse quer te leva a buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, nós receberemos o Espírito Santo, receberemos o poder do Senhor e pisaremos sobre a cabeça do maligno, sim, e teremos autoridade para expulsar o demônio, e teremos autoridade para manifestar o poder do Todo-Poderoso, e vamos e anunciaremos a palavra e veremos o poder do Senhor alcançar as vidas, e vidas serem transformadas, vidas serem restauradas, resgatadas das garras do inimigo de nossas almas. Sabemos que o inimigo domina essa terra. A palavra já nos afirma que esta terra está sob o domínio do capeta. Ele é o dono do sistema. Mas nós precisamos, irmãos, quebrar o sistema. E para quebrar o sistema, precisamos ser santos, cheios do Espírito de Deus, cheios do reino do Senhor. E quando assim nós fazemos, nada pode nos segurar, nada pode nos impedir, como não impediu a Jesus Cristo, como não impediu a Paulo. Foram homens que foram as últimas consequências. Jesus terminou numa cruz, mas não ficou na morte. Paulo preso, apedrejado, etc. Mas não parou, foi até as últimas consequências, porque ele tinha o reino de Deus na sua vida, tinha o chamado do Senhor na sua vida, e ele foi chamado por Deus para quebrar o sistema, para destruir a cadeia do diabo, para quebrar a vontade do diabo sobre a vida dos homens, e assim Paulo o fez, e assim Paulo foi usado, e você também pode ser da mesma forma usado. Não seja tímido. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Muitos têm vergonha, irmãos. Muitos se sentem envergonhados de falar do amor de Deus. Sabe por quê? Estão de bem com o sistema. Estão de bem com o sistema. Nós não nascemos para estarmos de bem com o sistema, mas sim para estarmos cheios do reino dos céus. E quando o reino dos céus adentra, toma conta, envolve a nossa vida, enche-nos por completo, a vergonha some. Porque no reino dos céus, no reino de Deus, não há vergonha, somente poder e autoridade para pisarmos sobre a cabeça do capeta. E nós não seremos intimidados pela ação do diabo. Nós não seremos intimidados pela ação do demônio. Mas iremos e falaremos e pregaremos e demonstraremos o poder de Deus para as vidas. Irmão amado, você que me ouve, povo de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que você tem buscado em primeiro lugar na tua vida? O que você tem buscado, meu irmão? Está de bem com o sistema? O que é o sistema? É este mundo regido pelo diabo? Essa é a tua vontade? Está de bem com o sistema? Mas o Senhor diz para você, buscai em primeiro lugar o reino. Porque quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele vem sobre a tua vida
e faz coisas extraordinárias que nem mesmo você há de crer. Nem mesmo você há de crer, porque serão tão intensas, tão maravilhosas, tão extraordinárias, tão magníficas, que você passará o resto dos teus dias, sim, os dias que te faltam, que te restam, você passará na graça, na presença do Senhor, glorificando a Ele, exaltando a Ele, manifestando a Ele o teu louvor, a tua adoração, porque você pode ver, você pode contemplar, você pode sentir a presença de Deus no teu coração. Portanto, meu irmão, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Busque em primeiro lugar, não se intimide, não tenha vergonha. Busque aquilo que pode mudar a tua existência. Busque aquele que pode mudar a tua sorte. Busque aquele que pode te abençoar. E seja um instrumento útil, vaso valoroso. Homem de guerra, mulher de guerra, soldado do Senhor, servindo ao general dos generais, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim estaremos felizes nessa terra, e a nossa felicidade maior será ainda quando estivermos ali na glória por todo o sempre, lado a lado com Deus, conversando face a face com o Senhor, usufruindo da presença do Senhor. Amados, nada se comparará a este momento, nada se comparará. Se aqui, em meio a tanta dificuldade, envolvidos por um sistema satânico, a alegria de Deus já nos faz transbordar, imagine nos céus, quando estivermos ali reunidos, com maior prazer, com maior alegria. Falta-me palavras para expressá-los, para expressar aquilo que é os céus. Falta-me palavras. Mas uma coisa eu quero dizer para você, é maravilhoso. É maravilhoso. Amém? Que você seja um homem, seja uma mulher, que coloque Deus no centro da tua vida e que pague o preço por amar a Cristo Jesus. E não fique sentado esperando a hora da morte chegar. Não fique sentado, mas vá e faça aquilo que Deus quer através da tua vida. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus te abençoe. Ele conceda dias felizes e cheio do Espírito Santo. Amém.